Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou aqui gravar um vídeo sobre queda livre e é uma aula bem rápida, vai ser uma parte de 3 aulas, então eu espero que fique bem bacana. Esse é o meu novo estúdio de gravação e aí espero que fique de boa qualidade esse vídeo, tá? Então olha só, eu tenho aqui uma situação em que eu tenho solo e aí eu tenho dois objetos, uma pena e um livro. E eles estão colocados em uma altura que eu vou chamar aqui altura H. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quem chega primeiro no solo, considerando que esse espaço aqui é um vácuo, tá? Não tem ar, não tem a resistência do ar. Então, quem é que chega primeiro? Todos os corpos, nesse caso, vão chegar ao mesmo tempo. E isso que é bacana. Não importa o peso deles, não importa a massa, não importa qualquer coisa. O tempo que eles vão demorar para cair no chão é o mesmo. Então eles vão chegar juntos no chão e com a mesma velocidade. Isso eu vou mostrar depois para vocês matematicamente. Então a ideia aqui a princípio é que quando eles estiverem aqui em cima, eles estão soltos do repouso. Então a velocidade inicial deles é 0. E à medida que eles vão adquirindo velocidade aqui, que eles vão caindo, eles vão chegar no chão com uma outra velocidade. Isso significa que houve variação de velocidade, portanto, uma aceleração. Então aqui eu tenho uma situação em que eu coloco números para vocês terem ideia. Então, à medida que o tempo vai passando, 1 segundo, 2 segundos, a minha velocidade vai mudando. No primeiro segundo, a minha velocidade foi 9,8 metros por segundo. No segundo segundo, a velocidade foi o dobro. Foi 19,6 metros por segundo. Isso é uma característica bem interessante, porque se eu fizer a análise aqui de aceleração, a aceleração que a gente conhece é a variação de velocidade num determinado tempo. Então, se eu pegar o primeiro intervalo aqui, ó, eu tenho, então, velocidade final que seria 9,8 menos 0, menos a velocidade inicial, e a diferença de tempo, 1 segundo menos 0. Se eu fizer essa matemáticazinha aqui, eu chego, então, em uma aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo. É óbvio que no vestibular a gente faz uma aproximação, então ele sai de 9,8 metros por segundo e a gente aproxima para 10 metros por segundo. E aqui é interessante, eu até coloco um texto, é que a velocidade da bola, o deslocamento da bola aqui, do objeto em si, ele aumenta a cada intervalo de tempo. E como é que é esse deslocamento aqui, né? Aqui não fica tão evidente nesse desenho, mas no gráfico eu consigo mostrar. Aqui eu tenho um gráfico de velocidade por tempo. Então aqui o tempo ele vai passando de 1 em 1 segundo. E aqui suponhamos que eu não tenha a velocidade ainda, mas eu conheço a expressão dela. A expressão vem lá da nossa outra aula que trata de movimento retilíneo uniformemente variável. Então veja bem, eu tenho velocidade é igual a velocidade zero mais a aceleração vezes o tempo. A cada segundo eu tenho um deslocamento ΔS. No meu segundo segundo eu tenho 3 ΔS. No meu terceiro segundo eu tenho 5 ΔS. Esse é o deslocamento a cada instante de tempo quando esse objeto aqui começa a cair. Essa que é a ideia. Então, os intervalos aqui, eles são conhecidos, digamos assim. É óbvio que a gente pode calcular isso matematicamente, mas para cada segundo eu tenho um deslocamento. No primeiro segundo eu tenho um deslocamento ΔS, no segundo segundo eu tenho 3 ΔS. Está aqui a imagem disso e está aqui matematicamente a gente fazendo essa observação. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Então, a minha aceleração gravitacional é esse valor aqui e ele dá essa ideia para a gente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma análise matemática para a gente entender o comportamento
desse objeto caindo no chão. Então aqui eu tenho uma situação genérica, tá? Eu tenho o solo, eu tenho o meu objeto que vai ser solto de uma altura que eu vou chamar aqui de h0. Ele vai ser solto, então ele está parado ainda, então a velocidade dele também é 0. E o tempo que eu vou começar a observar essa situação também é 0. Tá? E aqui o grande detalhe que geralmente dá confusão, e que eu espero que não dê, espero que vocês entendam que daqui para frente a gente vai utilizar isso daqui como referência, mas há situações em que tem gente que usa com outro referencial, mas não tem problema. Eu vou fazer desse que eu acho mais simples, eu sempre usei assim, eu acho até mais tranquilo de se ver. Então, eu adoto o meu referencial aqui sendo solo. Então, a minha altura ela vai crescer a partir do solo. Por isso que eu tenho essa seta aqui, que indica que a minha altura vai crescendo a partir do solo. Então, 0, 1, 2, 3, 20 metros, enfim. Essa que é a pegada. Só que a minha aceleração gravitacional, ela sempre aponta para o centro da Terra. Para baixo, assim como vocês queiram, ela sempre aponta no sentido contrário do meu referencial. Então aqui, ó, a aceleração é oposto ao meu crescimento de altura. Isso vai fazer com que a minha aceleração gravitacional seja menos g. Eu vou chamar de menos g, para indicar que é o sentido contrário. E ela vai valer daqui para frente não mais 9,8 metros por segundo, que está aqui embaixo, metros por segundo ao quadrado, desculpa, e sim, eu vou utilizar menos 10 metros por segundo ao quadrado. O módulo seria 10, né? Só que daí esse sinal aqui faz com que a gente entenda que ele está sentido oposto ao S. Então veja, se eu vou largar o objeto de uma velocidade v0 e ele vai adquirir velocidade conforme vai caindo, esse meu movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Existe uma aceleração, ela é constante e vai valer 10 metros por segundo. Tá? A minha velocidade inicial está aqui, a minha posição inicial eu também botei como h0. A expressão matemática, que a função horária, né, da posição é essa daqui. S é igual a S inicial mais V0 inicial vezes T, mais 1/2 da aceleração vezes T ao quadrado. Então, a gente vai começar a substituir quem a gente quer. Então, S, na verdade, S final vai continuar sendo S. Genericamente, eu estou chamando isso daqui. A minha posição inicial, eu vou chamar de H0. A minha velocidade inicial é 0. Então, 0 vezes o tempo aqui, esse termo todinho vai desaparecer. Vai virar 0. Mais 1/2, agora a minha aceleração eu vou chamar de menos g, porque ela tem sentido contrário ao meu crescimento de S, vezes o meu tempo de queda, aí, vezes o tempo de queda do objeto. Então, tempo ao quadrado aqui, né? Então, reescrevendo a expressão, eu tenho essa brincadeira aqui, ó. S, H0 menos 1/2 de g, t quadrado. A outra expressão matemática que a gente tem do movimento retilíneo uniforme, que vem daqui, né? Esse daqui é fundamental, e isso daqui vem da abertura desses deltas, né? Então, isso aqui eu expliquei também já em outra aula, se não me engano foi até na presencial. Então, V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. A minha velocidade é a velocidade que eu quero saber. Não necessariamente precisa a velocidade ser a velocidade que eu quero no solo, pode ser algum tempo depois de ele estar caindo. Então, a velocidade genérica aqui também. V0 é a minha velocidade inicial, a minha aceleração é menos g, e o meu tempo é o tempo de queda aí, tá? Depois de 1 segundo, qual é a velocidade? Depois de 3 segundos, qual é a velocidade? Então, com essa expressão aqui, tu consegue determinar. Então, essas duas equações aqui, eu estou tratando de maneira genérica. É óbvio que se tu tiver um valor de H0, por exemplo, 10 metros, 20 metros, é só tu substituir o número aqui nessa expressão, mas por enquanto eu quero manter genérico, para a gente entender o comportamento físico. E aí a pergunta que eu faço
Qual é o tempo que leva para esse objeto aqui chegar ao solo? Então, veja, a partir dessa expressão é que a gente vai determinar o tempo. Porque eu vou considerar agora que S é zero, porque a minha posição final é o solo. Então, substituindo aqui S por zero, eu vou ter isso daqui. Então, 0, H0, menos 1 meio, aqui é G, desculpa, aqui é G. Eu acho que não era para ter ficado bonitinho aqui, era para ficar G. Então, tanto faz, é G aqui. Vezes T ao quadrado, tá aqui. Para eu saber o tempo, que é isso que eu quero fazer, então eu isolo T nessa expressão. Então, veja, vou desfazer o H0, vai para o outro lado, depois vamos passar o 2 que está dividindo para o outro lado, multiplicando, então vai ficar 2H0, está aqui. Depois eu vou passar o que seria G, pelo amor de Deus, eu sempre cometo umas gafes assim, mas que bom que eu consegui ver aqui para não explicar errado para vocês. É G, então vou passar G que estava multiplicando, T ao quadrado, para o outro lado, dividindo. Então eu tenho 2H0 dividido por G, e depois eu vou desfazer da potência aqui, ele vai ficar como radiação para o outro lado. Então, o meu tempo é igual a raiz de 2 vezes H0 dividido por G. E aí que está o pulo do gato, e aí que está toda essa ideia que eu comecei aqui no começo da explicação. Todos os corpos soltos simultaneamente de uma mesma altura chegam ao solo ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. Olha, eu estou falando disso daqui, eu estou desprezando a ausência do ar, considerando o vácuo. Então, olha para a expressão matemática do tempo aqui, vê se existe massa ou existe peso aqui nessa expressão. Não existe. O tempo de queda só vai depender de quem? Da minha altura inicial. Quanto mais alto eu tiver, mais tempo eu vou levar para atingir o solo. Óbvio, quanto maior o número que tiver aqui em cima, maior vai ser esse cara. Por mais que eu tire da raiz, né? G é uma grandeza que é constante. Então, sempre vai valer 10 ali. Então, se eu coloco aqui 20, 2 vezes 20 dá 40. 40 dividido por 10 dá 4. Raiz de 4 dá 2. Então, o tempo que demoraria para esse objeto atingir o solo a uma altura de 40 metros é 2 segundos. Simples. Então, aqui tu pode fazer várias brincadeiras. Várias brincadeiras aqui. Tranquilo? Com isso eu termino essa primeira parte da aula. Eu vou depois, quando eu enviar para vocês no WhatsApp, eu já vou resolver esse pequeno detalhe aqui. Vou até fazer aqui na frente de você, se estiver gravando ainda, né? Então aqui é G de grandioso. Tá certo, pessoal? Então é isso. Encerra a nossa primeira parte da aula. Vamos a um exemplo. Uma bola é abandonada do repouso de uma altura de 80 metros do solo. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, ó, fiz o desenho aqui para a gente entender. Então, a partir do solo, a uma altura de H0, que vale 80 metros, eu desenhei o objeto. Como ele é abandonado a partir do repouso, a minha velocidade inicial é 0. E o tempo que eu vou começar a contar esse negócio é do 0 também. Aqui, normal, eu daria referência da posição verticalmente para cima. Então, a altura cresce a partir do solo. E como ele quer saber o tempo, ó, na letra A, determine o tempo que a bola demora para atingir o solo. Eu vou fazer tudo de novo, a mesma coisa que eu fiz ali na explicação desse conteúdo, mas vou trazer aqui para vocês retomarem a ideia. Então eu tenho a expressão da posição em relação ao tempo.
A minha posição final é o solo, porque ele quer saber da altura até o solo, né? Ele quer saber quanto tempo isso ocorre. A minha posição inicial é H0, que é os 80 metros por segundo. Como ele é abandonado no repouso, a velocidade é 0, mais 1/2 da aceleração negativa, porque a aceleração sempre aponta para o centro da Terra, e o tempo ao quadrado. Então, reorganizei, então eu tenho 0 igual à posição inicial, menos 1/2 vezes a aceleração gravitacional, vezes o tempo ao quadrado. Jogo esse cara para o outro lado, H0 para o outro lado, vai ficar negativo. Sumo com os sinais de negativo. Passeio 2 multiplicando H0 e passeio G dividindo esse produto aqui de 2 vezes H0 sobre G. Então, como eu quero saber o tempo, eu passo esse ao quadrado para o outro lado, então eu retomo a minha expressão, né? De tempo, raiz quadrada de 2 vezes H0 dividido por G, aceleração gravitacional. Substituindo os valores que eu tenho, 80 metros e 10 metros por segundo ao quadrado, na outra parte ali eu tinha errado, eu tinha falado só 10 metros por segundo, mas é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, substitui os valores. Simplifiquei, 2 vezes 80 dá 160, dividido por 10 é 16. Corto metro com metro, sobra metro ao quadrado lá em cima. Então, raiz de 16s ao quadrado fica 4s. Então, o tempo é de 4 segundos que demora para esse objeto chegar ao solo. Com esse tempo, que é o que ele vai pedir agora, né? Qual é a velocidade da bola ao atingir o solo? Então, ele atinge o solo nesse tempo, então eu vou com esse tempo na expressão da velocidade. Então, V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade inicial é 0. Minha aceleração gravitacional é menos G. Então, eu tenho essa expressão, reorganizando aqui, né? 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 4 segundos. Corto um segundo aqui com esse segundo. Então, eu tenho 40 metros por segundo negativo. Isso indica, obviamente, que o sentido da velocidade, que é para baixo, que ele vai chegar aqui, né? Para baixo, é contrário à minha referência. Então, por isso, desse valor negativo. Em módulo, seria 40 metros por segundo. Galera, esse é um exemplo simples que vocês podem, se entender isso daqui, vocês conseguem fazer muitos exercícios. Então, boa prática para vocês. E eu encerro essa aula de queda livre com esse exemplo. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte das nossas 3 aulas que eu vou falar para vocês. Depois eu vou falar sobre lançamento vertical e lançamento oblíquo para a gente encerrar essa sequência de aulas aí, tá bom? Aguarde pelo próximo e enquanto isso, façam um bom proveito, estudem bastante, se esforcem, beleza? Um abraço!